Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET Escola Bíblica Getsemane. E hoje nós estamos aqui para mais uma lição e eu quero convidar você a compartilhar o nosso link hoje. Seja um evangelista online, já vai correndo aí, compartilhando com seus amigos, com todo aquele que você entende que essa palavra fará a diferença na vida deste seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho. Corre lá também agora, pegue seu caderno, sua agenda, sua caneta e sua Bíblia e vamos mergulhar agora na palavra de Deus. E hoje o tema da nossa lição será o rico e o Lázaro, arrependimento tarde demais? Nosso texto bíblico hoje ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 31. Mas eu vou fazer a leitura a partir do 19, para que nós possamos entender junto a parábola do rico e o Lázaro, ok? Vamos caminhar junto aqui em Lucas, capítulo 16? Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, ou seja, a porta da casa de Lázaro, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam à mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas de Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os que quiserem passar daqui não vos poderiam, tampouco o que de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe pai Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrependeriam-se. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Forte essa palavra. Ora, vamos para a verdade prática da nossa aula de hoje. E ela diz assim: o dinheiro, quando ele é elevado à categoria de ídolo, nos torna indiferentes a Deus e ao próximo. Misericórdia, que isso não aconteça entre nós. Amém? A palavra de Deus fala que a prosperidade do Senhor, ela nos enriquece e não traz nenhum desgosto. Que seja assim na nossa vida. Amém? A eternidade é decidida aqui e agora. Não tem outra escolha. Ou você vai servir um Deus e vai amar, e a outro você vai odiar.
Então hoje, quem é que você escolhe? Abraão disse para o rico que o mundo dos mortos estava dividido em duas partes e quem está no lado do inferno não pode passar para o outro lado, para o céu. Havia um abismo grande. Isso é uma parábola que Deus fez, Jesus estava falando nesse exato momento, na verdade, discorrendo isso para aqueles religiosos que estavam próximos dele. Após a morte, só existe um destino, ou é céu ou é inferno, ok? Então, não existe um terceiro lugar, isso é definido antes de morrer, só há salvação antes de ter a morte física. Então, você precisa decidir. Após a morte, o nosso destino está nas mãos de Deus. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Porque ele é selado a partir do momento que morremos. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele discorre bem a respeito disso. E eu quero ler para você, eu quero fazer questão de ler. Eu marquei alguns respaldos bíblicos aqui para ilustrar bem essa palavra, esse ensino de hoje. E diz assim, ó. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois isso é juízo. Então, até o momento da morte, nós temos a oportunidade de reverter a decisão, ou para morar no céu ou no inferno. Cabe a nós a escolha é nossa. As nossas decisões, elas vão ecoar por toda a eternidade. E, em especial, a resposta que daremos ao chamado de Cristo. Se você é um chamado, e eu também quero ler esse respaldo agora, que é João, capítulo 5, versículo 27. Eu preciso falar desses respaldos para que você entenda bem o que nós estamos falando agora. João, capítulo 5, versículo 24, e diz assim, ó: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e entrará em condenação, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a nossa decisão é que vai definir o que nós queremos, passar da morte para a vida ou da morte para a condenação. Se nós escolhermos viver com Deus aqui e agora, certamente é assim que passaremos a nossa eternidade. O rico necessitava de Lázaro e não o contrário. A impressão que dá era que o Lázaro era que necessitava do rico, de um alimento. Ei, esse alimento daqui da terra, ele é passageiro, queridos. A riqueza daqui da terra, ela é passageira. O alimento da terra é passageiro. Mas a riqueza do céu e o alimento dos céus, eles não são passageiros. A própria palavra de Deus diz isso, que passarão céus, terra e mar, mas as palavras do Senhor jamais. Então devemos decidir isso. Então, olha só, em geral, esse é o nosso pensamento, olhando a olho nu. Quem precisava era Lázaro, aos nossos olhos humanos, e o rico não. Pelo contrário, aí é um ledo engano. Lázaro, a porta do rico, representava que a vida é muito frágil e nós temos que entender as oportunidades que o Senhor está nos dando. Naquele exato momento, Deus estava dando uma oportunidade do rico se converter, de reconhecer a fragilidade dele enquanto pessoa. Porque nós sabemos que uma situação, ela muda muito rápido de acordo com a vontade de Deus. Na filosofia de vida do rico, não havia espaço para ajudar os necessitados, ou seja, ele era um homem egocêntrico. Ele só pensava em massagear as vontades e os desejos do seu ego.
ter um bom carro, uma boa televisão, um bom apartamento, uma boa conta no banco. Era nisso que ele se apegava, era essa a segurança dele. Sabe o que vai acontecendo? A riqueza de forma ilegal, e quando eu estou falando de uma riqueza de forma ilegal, é que eu acabei de falar ainda há pouco. A riqueza do Senhor, ela traz alegria, traz saúde, ela traz paz, ela não traz desgosto. Mas a riqueza daquele que só tem dinheiro, nosso apóstolo tem uma frase que é muito interessante. Esse rico é tão pobre que ele só tem dinheiro. Dinheiro não compra a eternidade. E era a única coisa que esse homem tinha. Então ele era pobre. O rico era Lázaro e não o contrário. Isso vai gerando uma insensibilidade, vai cauterizando a consciência desse homem. O que foi acontecendo com ele? Quantos de nós estamos de mente cauterizada, insensíveis? Não é possível, ainda nos dias de hoje, nós não temos a sensibilidade de perceber mendigos. E quando eu falo mendigo, eu não estou falando de mendigo propriamente dito, eu estou falando mendigo de pessoas que necessitam da palavra de Deus, que de repente estão no nosso meio, são amigos nossos, riquíssimos, mas eles são mendigos da palavra de salvação. Eu e você temos que ser esses ricos para ofertar na vida dessas pessoas uma palavra de salvação que vai trazer a riqueza da salvação. Tudo o quanto aquele homem tinha, ele gastou apenas consigo mesmo e seus caprichos. E nem as migalhas ficaram para Lázaro. Sabe, a riqueza desse homem era egoísta, não deixava ele enxergar Lázaro, impediu ele de enxergar a miséria da própria vida dele. Lucas capítulo 20 e 21, que eu quero ler para você entender, que diz assim, ó, Lucas capítulo 12, versículo 20 e 21, diz assim, ó, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa palavra, ela vem no entendimento seguinte, aonde você está guardando o seu tesouro? É nos bancos ou é nos céus? Eu aprendi uma coisa, que aquilo que não é minha colheita é minha semeadura. Em que você tem semeado? É no solo fértil? No reino de Deus? Ou você tem descido para semear nas coisas do mundo? Deus tem te dado prosperidade e você tem sido egocêntrico e gastando com a terra. A conta vai chegar. Não tem jeito. Vivos e mortos não se falam. Havia um abismo e essa palavra, ela diz bem isso. A vontade de Deus acontece apenas e tão somente através dos vivos. Deixa eu falar uma coisa para você. Vivos e mortos não se falam. A pregação do Evangelho, a palavra de salvação, as boas novas, só pode ser anunciada por vivos. Eu nunca vi um morto anunciando as boas novas. Eu não sei se você já viu, mas eu nunca vi. E é isso que a palavra está dizendo. Então eu e você, nós temos que fazer esse papel de a tempo e a fora de tempo, anunciar as boas novas. A palavra de Deus fala que nós temos que anunciar correndo, andando em pé, sentado, deitado, falando, gritando de todas as formas, sem perder tempo. Quem já morreu está condenado, seja para a morte ou para o tormento eterno. Entende? Para a morte ou para a vida, tormento eterno. O que nós devemos escolher hoje? Então, nós, enquanto Cristo Jesus, o nosso dever é anunciar as boas-vindas do Senhor. A alegria de anunciar as boas-vindas do Senhor.
É uma honra anunciar o Evangelho, é uma honra estar aqui aprendendo e ensinando para você que está nos assistindo. Para vir ao mundo dos vivos, precisaria ressuscitar, mas só quem tem a chave para ressuscitar é Jesus. Só Jesus deteve esse poder. Então nós precisamos anunciar as boas-vindas do Senhor. A morte, ela vem para todos, seja rico, seja pobre, independente de cor, de raça ou de credo, vem para todos. O problema é que muitos estão vivendo de forma absoluta, como se nunca fosse chegar a hora da senha de ser promovido ou para o céu ou para o inferno. Tem gente que vive, parece assim que nunca vai morrer. Quanto mais tempo nós passamos fora do berço, ou seja, crescemos, mais tempo está acelerando a nossa chegada à sepultura. A diferença será na escolha, de escolher hoje, aqui e agora. O que eu escolho? É céu ou inferno? Não tem outra forma. Não tem outra forma. A maioria das pessoas preferem não pensar na morte. E é um ledo engano. Nós devemos pensar sim. Sabe qual é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? Porque aquele que serve ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele sabe que a morte é uma promoção. Ele anela em morar no céu. Se você já aceitou Jesus e você não tem desejo de morar no céu, cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Você está sendo muito terreno, está amando as coisas daqui, elas são passageiras. Dinheiro se acaba, roupa se acaba, carro se acaba, apartamento se acaba, terreno se acaba, tudo se acaba, inclusive nós. O nosso corpo está se deteriorando a cada dia. Mas se você não tomar a decisão correta, você pode ou viver na eternidade, na alegria do Senhor, tabernaculando com o Senhor, celebrando com o Senhor, cantando com os anjos no coral do Senhor, ou, lamento lhe dizer, você vai para o inferno. Não tem outra forma, não tem outro lugar, ou é um ou é outro. A cada dia que passa, nós vamos se aproximando do dia da nossa promoção ou do dia da nossa destruição eterna. Mas que entre nós não seja assim, amém? A segurança daquele homem estava em seu dinheiro, como eu acabei de dizer, era a garantia dele. Ele se apegou nas coisas do mundo, ele se apaixonou, ele vivia uma riqueza ilusória. Essa é a riqueza ilusória. Nenhum momento ele pensou em ajudar o próximo. Nós já falamos em aulas passadas que o maior nível de prosperidade de alguém é quando ele tem a alegria de ofertar, de ajudar ao outro, o seu próximo, o seu irmão, quando ele tem a alegria de devolver aquilo que é do Senhor. O Senhor só nos pede 10% e 90% fica nas nossas mãos. E os 90% não é para fazer o que eu quero, mas é para ser mordomo do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos entrega. E a parte também muito forte desse ensino de hoje, Moisés e os profetas. Ora, ele fala ali que mesmo tinha lá Moisés e os profetas, se a família dele não quisesse ouvir, de nada aconteceria. Nenhum milagre poderia mudar aquela situação, porque eles já estavam de mente cauterizada. Deus não mudou sua maneira de falar aos homens, continua sendo através das suas escrituras. Mesmo nos dias de hoje, eu e você, nós temos a possibilidade de termos a Bíblia online, seja no celular, nos tablets, nas redes sociais, pela internet, em aplicativos, temos de todas as formas, falado. Por exemplo, tem um filme chamado Atos dos Apóstolos, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas lá está o livro de Atos dos Apóstolos na íntegra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ponto e vírgula. Ele é tremendo, é mais ou menos umas 3 horas de filme.
É todos os Atos dos Apóstolos. Então hoje não tem como ninguém chegar diante de Deus e dizer assim, eu não ouvi as boas novas. Não tem como. Então só se faz dessa forma e nós não podemos ignorar. E é isso que ele estava falando. Apenas o Evangelho pode nos levar ao caminho de Cristo e Cristo é a salvação. A palavra de Deus fala que Ele é o caminho, não tem outro jeito. Pois só Ele pode nos dar a salvação e todo aquele que crê nele. Romanos 1,16, eu quero ler junto com você. Romanos capítulo 1,16 diz assim, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é a mesma ontem, hoje, sempre será. Cheia de poder de Deus, de poder de salvação, de cura, de libertação, de restauração. Olha, educação é muito bom, ter uma boa casa é muito bom, ter uma boa cultura, ter um bom ensino, tudo é muito bom. Ter uma boa alimentação saudável, isso é muito bom. Mas a maior necessidade do homem sempre será e continua sendo é a palavra de salvação, é o Evangelho, é as boas novas do Senhor, não tem jeito, não tem outra forma. As palavras finais de Jesus, desse contexto bíblico, é muito tremenda, que ele diz assim, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 31. Esse é o nosso texto base. Eu fiz a leitura de todo para que nós possamos entender a aula de hoje. As escrituras são e serão sempre suficientes para qualquer homem, porque olha, a palavra de Deus fala que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O homem precisa ouvir para que venha o arrependimento e a conversão em Cristo Jesus. E eu quero lhe dizer uma coisa, o inferno ele é real. A maior mentira do inimigo é dizer que o inferno é aqui, é mentira, porque é isso mesmo que ele quer, que você pense que é uma mentira, porque ele é o pai da mentira. Sabe por que ele quer que você creia que é uma mentira? Porque ele já está julgado. Não tem mais para ele, ele vai viver na eternidade lá no inferno mesmo. Só que para mim e para você o Senhor nos deu a oportunidade, colocou Jesus em nosso caminho e nós reconhecemos a Jesus. Ele é um invejoso, é por isso que o plano dele nunca mudou, é roubar, matar e destruir, porque ele não tem mais o direito à salvação. O inferno não é só real e não é uma historinha. Não, ele é uma verdade, tá? Lá ele é um lugar de lembranças amargas. Não existe destino alternativo, somente céu e inferno. E dentro dessa leitura bíblica, desse respaldo bíblico da parábola de hoje, Lucas 16, 31, nos versículos anteriores, no versículo 23, ele fala lá que o inferno é um lugar de tormento. Imagina que nós, amazonenses, quando nós estamos beirando a 35, caminhando para 40 graus, a gente diz assim, meu Deus, está muito quente. É um calor que nos tira a paz, nos traz tormento, nos traz cansaço. Imagina multiplicado isso pela eternidade, misericórdia. O inferno é um lugar onde não há consolo. No versículo 24 e 25 ele descreve bem isso. Lá não vai ter ninguém te afagando, te abraçando, te beijando, te desejando como o Senhor. Porque o Senhor é um Pai galardoador que busca aqueles que o buscam. Ele é um galardoador. Então lá no inferno não tem consolo, misericórdia. O inferno é um lugar onde não há consolo. Versículo 24 e 25 descreve isso. No inferno não vai ter ninguém para lhe consolar. Você vai chorar lá e ninguém vai te ouvir. Misericórdia.
O inferno é um lugar onde não pode sair. Versículo 26 já escreve isso, não tem saída. Entrou, acabou. Não tem como se esconder, vai ficar sendo atormentado para o resto da vida lá, pelo resto da eternidade, da vida eterna. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Hoje, se eu e você clamarmos agora pelo Senhor, num exato momento do nosso clamor, o Senhor manda o Espírito Santo, que é o Consolador. Ele manda o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele ouve o nosso pedido de socorro e leva para ele. Intercede, pleiteia por nós. No inferno não tem Espírito Santo. O inferno, ele é lugar de lembranças amargas e ranger de dentes. No versículo 27 e 28 descreve bem isso. O inferno é um lugar onde não se pode ajudar a família. Versículo 28 até o 30 dessa parábola diz isso. Não tem como ajudar a família estando no inferno. Não dá para passar um WhatsApp, um áudio dizendo, não vem para cá. Não vem para cá, não tem como. Não dá para mandar alguém de lá vir anunciar. Ei, não vai para lá não, que o negócio é estreito lá queima mesmo. Lá tu vai ser atormentado. Não tem. Então decidamos hoje para onde nós queremos ir. Em aulas passadas nós aprendemos que a nossa decisão hoje, do aqui e agora, vai fazer diferença. Então decida hoje, reconheça Jesus como seu Senhor e suficiente e único Salvador. Se você está distante do Senhor, essa aula é para isso, para te trazer a luz que o inferno existe e ele é real. Eu não sei você, mas eu já decidi, eu quero ir morar no céu. E eu não quero ir só. Tantas quantas pessoas eu puder influenciar e anunciar as boas-vindas, a tempo e a fora de tempo, eu vou fazer, porque eu quero honrar a oportunidade que Deus me deu da salvação. Então, honre a oportunidade que Deus lhe deu da salvação, anunciando o Evangelho de Cristo. E agora eu quero orar por você, quero te convidar a orar junto comigo e agradecer ao Senhor por esse ensino, porque eu creio que assim como eu, você também foi acrescido de entendimento e de reconhecer que necessita do Senhor, que necessita fazer uma decisão hoje, aqui e agora e decidir morar no céu com o Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa aula tão preciosa, tão cheia de entendimento, de revelação, de sabermos entender que existe céu e inferno e que a nossa escolha tem que ser hoje, aqui e agora. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos admoesta, nos disciplina, nos exorta. Esteja conosco todos os dias, Senhor, e todos os dias que viemos ler a Tua palavra, que sejamos visitados por Ti, pela Tua voz, pelo Teu chamado. E, Senhor, que possamos anunciar a tempo e a fora de tempo. Senhor, que possamos ter sensibilidade para observar os mendigos, os ricos que estão ao nosso redor, necessitados, os pobres de espíritos que estão necessitados de palavras de vida, de salvação. Nos dá sensibilidade, Senhor, nos dá discernimento para anunciar as boas-vindas para todos quantos necessitam de salvação, que são todos, Senhor, porque Teus braços estão abertos todos os dias. Nós te agradecemos por esse ensino, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graça e paz e até a próxima aula.